Salve, salve, moçada, de volta. Quero combinar algumas coisas para facilitar. Primeiro, não tenha preguiça de estudar afoxé, patuás e conjuros. E quando eu falo não tenha preguiça, procura transcrever algumas coisas da aula. É importante, fundamentos, elementos. A gente pensa o tempo inteiro em entregar as coisas adiantadas, resumidas, mas algumas coisas é importante para você revisar o material, para você entender, para você sair do automático. Uma outra coisa que eu vou me comprometer, quando ter coisas específicas de folhagens, né, para não correr o risco de ver nenhum engraçadinho falando que eu preciso estudar ervas, eu vou colocar o nome científico. O nome científico, você jogou no Google, não tem outro remédio. O nome científico é aquela planta. Ah, mas eu tenho uma folha que não é igual, é parecida com aquela, serve? Não. Tem que ser idêntica à planta que você está tendo. Algumas coisas não vai ter substituição. Então, por exemplo, eu moro do outro lado do mundo, eu vou ter tal folha? Talvez você não tenha. A gente vai se esforçar sempre ao máximo para deixar canais de comunicação, links onde você consiga resolver isso de forma online. Então, é um combinado nosso para facilitar. Mas como eu já tinha dito, o curso não vai ter coisas impossíveis, não vai ter coisas fora do alcance. Outra coisa, numa aula eu falei que o fundamento da canela é X. Na outra aula eu falei que o fundamento também é 2x. Junte as coisas. Os elementos, eles não são engessados. Um único elemento pode ter 2, 3, 4, 5, até 6 variações de fundamento e utilidade. Por isso que, num primeiro momento, não foi catalogado, mas preciso dar atenção. Alguns elementos, como eu vou reforçar hoje a questão do tabaco, vai fazer patuá, vai ter tabaco na hora do conjuro, precisa ficar claro o que eu estou utilizando? Um tabaco de boa procedência, boa qualidade, ele não tem anilha, que é aquele selo que vai aqui, ele tem a folha inteira da planta e dentro ele tem a folha enrolada. Ou seja, ele não é feito de tabaco picado e essas marcas populares brasileiras, aromatizadas, achocolatadas, o que esse material tem? Um tabaco resíduo péssimo, de péssima qualidade, corante e geralmente corante químico e geralmente eles são enrolados com papel, não papel folha. Papel celofane mesmo, A4. Então, imagina que a hora que você pega um papel para fazer pó de nome, não fica aquela fumaça, não fica aquele cheiro de queimado? É isso que você está fumando quando você está usando essas marcas. Para quem é de São Paulo, eu sempre recomendo a Tabacaria Reis. Se você dá uma googada agora, jogar no Google Tabacaria Reis, vai aparecer o contato deles e eles mandam pelo correio. Que charuto que é esse aqui? É um charuto baiano, sem anilha, é um charuto robusto, né, diz respeito ao formato dele. Um robusto, folha clara. Jorge, posso substituir o conjuro por um cachimbo com tabaco? Pode, não tem problema. Posso substituir por cigarro? Não. Lembrando, o charuto ele não é tragado. Qual que é o fundamento desse tabaco a hora que eu estou conjurando, a hora que eu estou chamando a força? Eu estou trazendo a potencialidade que só o tabaco dá às minhas palavras. A força que o tabaco dá às minhas palavras. Então isso precisa ficar claro. Vou fazer um patuá, vou fazer um afoxé, eu preciso que esses elementos tenham uma qualidade. Eu quero uma qualidade de trabalho, eu quero uma qualidade de conjuro, mas é importante ter uma qualidade de material. Então, para o nosso patuá. Patuá de proteção contra trabalhos feitos nas matas, povos das matas. Esse é o momento de separar um pouquinho as crianças dos adultos. Para quem é umbandista, existe uma lenga-lenga, porque espírito tal não faz amarração, espírito tal, porque a Umbanda só faz o bem. Vamos deixar uma coisa clara, tá? Existe uma militância em relação a toda essa bondade. Existem classes espirituais que operam dentro e fora da Umbanda, que fazem trabalhos amorosos, que fazem trabalhos de amarração, que fazem trabalhos de adoçamento. E esses espíritos, essas classes espirituais, elas têm aquilo que no curso Exu nas Encruzilhadas do Axé, Exu a Lei do Retorno, a gente fala muito da questão da amoralidade.
ela não tem essa coisa cristã, o bem, o mal, essa coisa de influência budista, indiana do karma. Para esses caras isso não conta. Então, boa parte dos trabalhos, para quem sabe fazer, para quem tem fundamento de feitura de trabalho, trabalhos de amarração, trabalhos amorosos, trabalhos na parte afetiva, são bem mais sucedidos quando feito com povos da mata. Exus, pombagiras, encantados dos reinos da mata, povos da mata. Então são os trabalhos que têm mais resultado, têm mais impacto. Então para que você vai fazer uma bolsinha dessa de proteção? Para você, caso você tenha sido submetido a uma situação dessa contra a sua vontade, ou para alguém que está passando por isso. Eu costumo falar que o achismo se vence com a efetividade. Então você acha que você está sujeito a um trabalho desse? Que alguém fez um trabalho de amarração, um trabalho para ficar te prendendo espiritualmente, para ficar te incomodando? Ok, a gente não está aqui para duvidar disso. A gente está aqui para lidar com a resolução do problema. Então uma bolsinha dessa, colocada no ambiente onde você dorme, carregado junto ao corpo, vai começar a minimizar, vai começar a quebrar essa onda, porque essas entidades elas entendem que o que está composto aqui mais o conjuro começa a funcionar como um repelente. Num primeiro momento chama a atenção delas, igual quando você liga um protetor de ambiente na tomada. Num primeiro momento o cheiro chama a atenção, num segundo momento aquilo acaba afastando ou, em alguns casos, né, quando falamos de inseto, até matando. Então isso é importante. Você vai começar a repelir forças que estão tendo sucesso nesse tipo de trabalho. Aquela tua amiga que está presa, alienada num relacionamento, aquele teu amigo que você sabe que a outra pessoa até assumiu já que fez a amarração e fica aquele transtorno, aquele vai e volta, a pessoa se submetendo a um super relacionamento tóxico, péssimo, a pessoa trai, a pessoa pisa, mas mantém a pessoa presa. Então essa é uma bolsinha que vai ajudar. Você pode confeccionar para você pode confeccionar para terceiros, você pode colocar um valor em cima dessa confecção, não tem problema. A gente já falou disso, vai falar bastante disso. E esse é um tipo de saquinho que ele vai ficar com a pessoa até as flores secarem. Depois que secou, a pessoa pode dispensar o conteúdo na natureza, o saquinho pode lavar e pode utilizar para outro patuazinho, tá? Como é que vai funcionar? Bolsinha. O Jorge padroniza bolsinhas de veludo, vermelha ou preta, tá? Ou você pode pegar 2 pedaços de tecido, qualquer tecido, desde que fique escuro, não entre luz, tá? E se você fizer assim, ó, no fundo fechado, não caia. Então não dá para fazer patuá naqueles tecidos de morim que são vazados. O patuá ele não deve ser visto, ele não deve ter olhos em cima dele. Por isso que alguns patuás eles são costurados e fechados. Ele não deve ficar tomando luz, tá? Ele tem um tempo, ele tem um processo. Então um saquinho de veludo, um saquinho de couro ou um saquinho de qualquer outro pano, desde que cumpra essas regras, vai atender bem a necessidade. Esse saquinho, Mercado Livre. Pode clicar lá no Mercado Livre, para quem é de São Paulo, 25 de março, sucesso. Qual o padrão de tamanho que eu uso? Palma da mão. Para que caibam os elementos, para que eu não fique dobrando, quebrando elementos aqui dentro. Para esse saquinho, a confecção dele, o que você vai usar? Flores diversas. Por que flores diversas? Essas aqui, só para você ter uma ideia, eu peguei elas na rua de casa. Então eu não saí escolhendo especificadamente. Eu saí escolhendo aleatoriamente. Qual o critério? Flores coloridas, diversas. Então eu tenho aqui um pouco de hibisco, eu tenho jasmim da Jamaica, eu tenho outras florzinhas que eu não conheço também. E eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de pétalas. No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar uma porçãozinha de cada. Lembra que eu falei? No caso dessas forças, dessas entidades, elas terão a atenção delas chamadas, principalmente por causa das flores, por causa dos cheiros. Quando a gente fala em reino das matas,
nós temos diversos povos ali dentro, e esses povos atendem várias finalidades, mas eles são muito bons na questão de feitiços amorosos. Mas, Jorge, eu venho de uma doutrina que não acredita nisso. Não tem problema, é igual a gravidade, você pode não acreditar. Se eu te empurrar do prédio, você vai cair independente da sua fé, tá? Essa é a primeira coisa. Então, peguei uma quantidade aleatória, não quantifiquei, tá? Peguei diversas pétalas de flores, vou mandar para dentro do meu saquinho. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pegar um ramo de canela, canela inteira, aquela canela de cozinha. Essa aqui é bem pitititica, pode pegar aquela canela em pau maior. Vou colocar um ramo de canela aqui. Vou pegar 3 cravos da Índia, patuá cheiroso. Vou pegar 3 cravos da Índia, joguei aqui dentro, e vou colocar um pouquinho de açúcar. Jorge, deu formiga no meu patuá, não tem problema, tá? Pode ser o açúcar refinado normal, pode ser aquele açúcar cristalino mais grosso. Ó, coloquei aqui quase uma colher cheia. Patuá confeccionado. E aqui entra o que agora? Aqui entra o meu conjuro, aqui entra o meu chamado, aqui entra o meu pedido, seja ele protetivo, afirmativo, defensivo, ofensivo, que eu vou conjurar com um tabaco de boa qualidade. A minha intenção, a minha vontade, o meu desejo, eu ensinei isso em aula lá no curso gratuito. Conjurar é jurar sobre com elemento. Aqui no caso, qual que é o auge da comunicação? Quando eu falo com uma criança de 4, 5 anos e ela me entende, significa que eu estou me comunicando bem. Quando eu faço um conjuro, como se eu estivesse conversando com uma criança, o que eu estou pedindo, e essa criança está entendendo, eu estou conjurando bem. Jorge, eu não fumo. Eu também não sou fumante. Na verdade, eu sou ex-fumante. Esse charuto, ele vai potencializar a sua fala, a sua palavra e o seu pedido. Então, eu só acendo, puxo, não trago, baforo e falo. Me proteja do feitiço mandado, do feitiço incomodado, do feitiço de amor, do feitiço de amarração, do feitiço que prende, que tira a liberdade. Me proteja daquele que me ataca pelas costas, daquele que tenta me prender à vida do outro. Me proteja de dia, de noite, de tudo aquilo que eu não vejo, mas que os meus olhos estão sentindo. Me proteja de tudo que vem das matas, naturais, humanos ou encantados. Feito isso, o saquinho está pronto. O que eu vou fazer? Esse eu vou colocar ele. Posso colocar no meu travesseiro, posso levar ele na bolsa, posso levar ele na roupa. Ó, vai saindo fumaça ainda, ó. E o que acontece? Eu vou ficar abrindo aqui? Não. Eu vou abrir isso de novo daqui uns 3 meses. Secou, todas as flores, as pétalas secaram, eu posso despachar. Não preciso despachar ele inteiro. Eu abro ele, jogo ele numa terra, jogo ele numa água corrente e aí eu posso refazer. O patuá, ele vai nesse formato para não ser visto. Ah, mas e se meu marido colocar a mão, meu filho colocar a mão? Problema não tem, mas também não é o ideal, também não é o mais funcional. O ideal é que fique oculto e seja tocado só pelo portador, tá? Mas se acontecer de alguém pegar, abrir, não vai perder força, não vai perder utilidade, mas a gente evita para que isso não seja diluído. Em alguns casos, esse saquinho já despertou pessoas em relacionamentos que eles estavam presos, amarrados, atados. E o conjuro, lembra, é um conjuro livre. Vocês não estão aqui, você pode até prescrever o que eu falei. Pode repetir igual.
mas eu quero que o teu conjuro seja um exercício livre de fazer, de chamar, de jurar sobre o elemento. E essa é a força de realização. Aqui a gente não está chamando entidade, espírito, aliado, nem nada. Aqui a gente está colocando esse poder da saliva e da fala, despertando esses elementos para que eles atendam uma necessidade. Nesse caso, atender essa necessidade de feitiços ou trabalhos feitos aí com povos e entidades das matas, que são os que mais operam na questão de amarração, que tem mais sucesso e que acaba tendo aí mais efeito na vida das pessoas. Falo novamente. Jorge, eu não acredito em amarração. Não tem problema você não acreditar em amarração, mas não é porque você não acredita que ela não existe. E talvez você esteja aí engessado ou engessada em um relacionamento que foi rezado há mais tempo do que você imagina. Isso aqui vai te acordar. Combinado? Foco, atenção, veja sempre a aula com atenção também, para estar fazendo pergunta direcionada no seu grupo, pergunta específica. Jorge, precisa ser a flor tal? Não, eu já falei que a flor pode ser variada. Sendo flor, pode usar rosa, pode usar pétala de rosa, de cor variada, mas sendo flor é o que importa. Banda gira.